Oi, gente, tudo bem? Olha, nós vamos começar conteúdo novo, tá? Então, agora a gente vai estudar os 5 reinos dos seres vivos. Mas primeiro a gente vai compreender as características gerais de todos os reinos, tá? Então, nós já estudamos o que é necessário para ser um ser vivo, nós já estudamos os vírus e agora a gente vai adentrar aos 5 reinos dos seres vivos. Primeiro, de uma forma geral, as características gerais, e depois nós vamos estudar especificamente cada um, tá? Então, quem são os 5 reinos? Olha só: Monera, Protista, Plantae, Animalia e Fungi. Vai ser a sequência do quê? Partindo do reino Monera, tá? Então, primeiro Monera, segundo Protista, depois nós vamos para os fungos, depois para as plantas e por último o reino dos animais, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então vamos lá. Mas antes de nós iniciarmos as características, a gente precisa lembrar de alguns termos importantes, tá? Então primeiro vamos lembrar o que é uma célula procariótica. Então as células procarióticas, ó, igual que está no desenho ali, são células simples, elas não possuem núcleo no seu interior. Tá vendo que o DNA ele fica todo disperso pelo citoplasma, tá? Então é uma célula que não tem núcleo, ela não é organizada, fica tudo espalhado pelo citoplasma. Enquanto que as células eucarióticas, elas já são células que possuem núcleo e todo um sistema organizado para o funcionamento do metabolismo, tá? Então, a diferença é o quê? Que a célula procariótica é uma célula que não tem núcleo e que o material genético fica todo disperso pelo citoplasma, enquanto que a eucariótica, ela tem tudo organizadinho e dentro do núcleo que vai estar o material genético, tá bom? Passando. Vamos lá. Seres autótrofos, tá? Quem são os seres autótrofos? São aqueles seres que eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, quando a gente fala de um ser autótrofo, é um ser fotossintetizante. Ele precisa fazer fotossíntese ou quimiossíntese para poder sobreviver. Ele não necessita comer outro ser vivo. Ele mesmo vai produzir o seu alimento, que é a glicose. Então, a partir da radiação solar com os minerais do solo, ele vai fazer a sua glicose, o seu alimento, tá? Enquanto que o ser heterótrofo, olha só, o que tem ali? Uma lebre comendo uma folhinha. São seres que não produzem o próprio alimento. Eles precisam buscar, eles precisam ir atrás de comer outro ser vivo. Então, vamos lá, gente, seguindo na definição dos termos importantes, tá? Outro termo que a gente tem que ter bem claro é o termo multicelular ou pluricelular. Quem são esses seres vivos? São seres que são compostos por mais de uma célula. São seres que, para o seu organismo estar completo, eles precisam que várias células se juntem para formar esse organismo. Então, um ser multi ou pluricelular vai ser aquele que contém várias células na composição do seu organismo, enquanto que os seres unicelular, eles dependerão apenas de uma única célula para sobreviver. Eles não precisam de 2 ou 3 para compor o seu organismo, apenas uma é o suficiente. Vamos lá para o próximo termo. Então vamos lá, entrando na questão de cadeia alimentar, tá? Qual a função desses seres vivos na natureza? Então nós temos 3 seres vivos que compõem toda uma cadeia alimentar, tá? São os produtores, os consumidores e os decompositores. E quem serão esses seres vivos, né? Quem são os produtores, quem são os consumidores e quem são os decompositores? Os produtores são aqueles que vão iniciar a cadeia alimentar. Eles produzem o seu alimento a partir da energia solar e minerais. Então, eles não dependem de se alimentar, de sobreviver a partir de outro ser vivo. Pelo contrário, eles iniciam essa cadeia.
Ele não depende de outro ser vivo para sobreviver, mas outro ser vivo vai depender dele para poder sobreviver. Então, ele inicia a sucessão da cadeia alimentar. Então, os produtores são aqueles seres fotossintetizantes que vão fabricar o seu alimento a partir da fotossíntese ou da quimiossíntese. Ali naquele primeiro quadradinho, na primeira imagem ali, eu estou dando o exemplo de alguns desses seres. Então, nós temos 3. O primeiro são as algas. E as algas, elas não pertencem ao reino das plantas, elas pertencem ao reino protista. No quadradinho do meio, daí, nós temos uma plantinha ali. E essa plantinha vai pertencer ao reino plantae. Na última figurinha, nós temos várias bactérias. E as bactérias pertencem ao reino monera. Então, os produtores podem estar presentes nesses 3 reinos, tá? E quem serão os consumidores? Os consumidores são aqueles que se alimentam a partir de um ser vivo. Então já é um ser vivo que vai depender de comer outro para poder sobreviver. Por isso que é consumidor. Enquanto que os produtores iniciam a cadeia alimentar, os consumidores ficam ali na parte intermediária, tá? E quem serão os decompositores? Os decompositores são aqueles que fecham essa cadeia. Então, os produtores iniciam, o consumidor fica ali na parte intermediária e os decompositores vão fechar esse ciclo. Eles vão se alimentar a partir da decomposição de outros seres vivos. Tá? Então, quem são? Olha ali, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, são seres vivos que vão decompor, vão fazer a decomposição e a partir disso eles vão sobreviver. Então, gente, agora a gente vai adentrar a cada reino, tá? A característica geral de cada reino. Então, o reino monera, ele vai ser representado pelas bactérias e pelas cianobactérias, tá? E olha só, qual que é o tipo de célula dela? É uma célula procariótica. Então, lá naqueles termos importantes que nós revimos, lá vai ter o desenho da célula procariótica, que é aquela célula que não tem núcleo, que tem o seu material genético todo espalhado pelo citoplasma, tá? E como que é a organização desse organismo? Ele é unicelular. Ele não precisa de várias células para compor o seu organismo. Uma apenas é o suficiente. E eles podem viver tanto solitários quanto em colônias. Daí isso vai depender de cada tipo de bactéria, tá? Como que é a nutrição? Ela pode ser autótrofa, ou seja, ela pode se alimentar a partir da fotossíntese ou da quimiossíntese, ou também tem bactérias que podem ser heterótrofas, que são aquelas que vão se alimentar a partir de outro ser vivo, tá? Então, tanto um caso quanto o outro pode pertencer ao reino monera. Lógico que terão várias espécies de bactérias, ok? Então, cada espécie vai apresentar um tipo de alimentação, mas no reino monera pode apresentar esses 2 tipos, tá? Então, olha só. E a interação no ecossistema, como é que pode ser? Então, vai ter bactéria que vai ser produtor, vai ter bactéria que vai ser consumidor e vai ter bactéria que vai ser decompositor. Então, dentro do reino, pode ter várias bactérias e cada uma delas apresentar esses tipos de características. Então, agora vamos para as características gerais do reino protista. Quem são os representantes deste reino? Os protozoários e as algas, tá? Então, estes 2 seres vivos é o que vai representar o reino protista. E qual é o tipo de célula desse reino? É uma célula eucariótica. Então, agora já começa a aparecer aquela célula que é organizadinha, que tem um núcleo e o material genético está lá dentro do núcleo, tá? Diferente do reino monera, que tinha aquela célula procariótica toda desorganizada, sem núcleo, com material genético todo disperso. Agora não. Agora começa a vir a célula eucariótica, que é aquela célula toda organizada, tá? Qual que é a organização desse organismo, tá? A maioria, olha só, a maioria é unicelular.
Então, eles podem viver tanto solitários quanto em colônias. Mas eles também são multicelulares. Então, vai ter alguns protistas que serão multicelulares, que vão depender de várias células para compor o seu organismo. Então, ali a gente tem dois exemplos, ó, pode ver. As algas é um ser vivo que a gente consegue enxergar. Então, geralmente, o ser vivo que a gente enxerga é um ser vivo multicelular, porque uma célula ela é microscópica. Então, nós não conseguiríamos ver um ser unicelular, mas um ser multi nós conseguimos, porque ele é composto por várias células até formar todo o seu organismo, tá? E como que é a nutrição? A nutrição vai ser autótrofa, através de fotossíntese, geralmente as algas fazem isso, ou também pode ser heterótrofos, eles também podem depender de um outro ser vivo para sobreviver, tá? E qual é a sua interação no ecossistema? O que eles fazem no ecossistema? Eles são produtores, eles são consumidores e também são decompositores, tá? Agora vem o reino dos fungos. E quem são os fungos? Quem representa esse reino? Os fungos em si, mas também pode ser a levedura, pode ser o cogumelo, pode ser os bolores, tá? E como que é o tipo de célula? É uma célula eucariótica, tá bom? É aquela célula toda organizadinha. E como que é a organização do organismo dos fungos? É um organismo multicelular. A maioria dos pertencentes ao reino fungi, eles dependem de várias células para compor o seu organismo, mas também tem uns que são unicelulares, que uma célula só é o suficiente, tá? E como que é a nutrição? A nutrição é heterótrofa. Ela depende de um outro ser vivo para poder sobreviver. E o que é e qual será o papel dele no ecossistema? Serão consumidores ou decompositores, tá? Agora, gente, nós partimos para o reino plantae. E quem que vai pertencer a este reino? São as plantas. E tanto pode ser briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiospermas. Esses são os tipos de plantas que compõem este reino, tá? E como que é a célula deste reino? É uma célula eucariótica. Então, é uma célula organizada com um núcleo, tá? Onde vai conter todo o material genético dentro dele. Como que é a organização desse organismo? Ele é multicelular, tá? Então, é um organismo, é um ser vivo que necessita de várias células para compor a sua estrutura. E a nutrição, como é que vai ser? É uma nutrição autótrofa, então ela necessita fazer fotossíntese. E qual que é a interação deste reino no ecossistema? Eles são os produtores, então eles que vão dar início à cadeia alimentar. Iniciamos agora o nosso último reino, que é o reino dos animais, o reino Animalia. E como é que é o tipo de célula dos animais? É uma célula eucariótica, é uma célula que tem tudo organizadinho e lá dentro do núcleo está o seu material genético. Como que é a organização desse organismo? Ele é multicelular. Então, os animais, eles dependem de conter muitas células para formar a sua estrutura, tá? E como que é a nutrição? A nutrição é heterótrofa. Então, nós, animais, nós temos que consumir outros seres vivos para poder sobreviver. E na interação no ecossistema, nós servimos de consumidores. Então, a gente só consome. A gente consome outros seres vivos para poder sobreviver, tá? Então, gente, essas são as características gerais de todos os reinos, tá? Na próxima semana, a gente começa a estudar especificamente, de forma mais profunda, cada um dos reinos, tá bom? Beijo, a prof tá morrendo de saudade, tá? Beijão.